Gostaria de ler a história do Natal, conforme o Evangelho de Mateus. E gostaria de te convidar a meditar um pouquinho sobre esses dias que nós convivemos e vivemos. História do nascimento de Jesus, o anúncio do nascimento, melhor, em Mateus, no capítulo 1, diz assim, no versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Esses últimos domingos foram domingos muito preciosos, muito significativos, pois nós percebemos o agir, o mover de Deus nas nossas vidas e por meio de nossas vidas e dos nossos filhos. Quando nós estivemos aqui com os jovens, eles falaram da honra e que para termos alegria completa em família, é necessário que a honra seja praticada, vivida dentro da família. Nós estivemos juntos com os adolescentes, eles nos mostraram que a importância que tem a mesa, quando nós nos sentamos à mesa e nos renovamos como família, toda vez que nós sentamos à mesa, assim como nós renovamos o nosso relacionamento, quando nós prestamos atenção na honra. E aí no domingo passado nós tivemos um tempo muito precioso com as crianças, e elas nos demonstraram e falaram da importância da presença do Senhor Jesus no meio da família, e de celebrar com alegria a razão, o significado da vida nesta presença que vem da parte de Deus. E hoje me permita tomar um pouco do seu tempo para falar algumas coisas sobre esse texto aqui de Mateus. Nós vimos como é precioso ver as pessoas quando elas têm uma fé renovada em Jesus e como os artistas todos que subiram aqui demonstraram esse renovo, essa alegria de poder servir a Deus. A história da Natal, ela é muito bem conhecida e talvez você possa recitá-la conforme o Evangelho de Lucas. E a maioria das pessoas, quando nós falamos sobre o Natal, lembramos dos enfeites de que Jesus nasceu numa manjedoura e que seus pais José e Maria estavam ao lado deles, assim como o irmãozinho da Silvia, quando ele conheceu um senhor, amigo do pai dele, ele disse: sou José. Ele olhou para o menino, para esse senhor José, ele tinha seus 4, 5 anos, ele perguntou: onde é que está Maria? Porque ele ouvia sempre essa história e José sempre tem uma Maria. A figura da manjedoura, creio que é a figura mais forte em nosso meio sobre o Natal. Nós nos acostumamos que todos os anos nós temos esta festa em lembrança ao nascimento do Senhor Jesus. Porém, temos o desafio constante, como em todas as áreas da nossa vida, a experimentar um renovo toda vez que nós nos deparamos com essa história. Conhecemos o amor de Deus em nossas vidas, porém, se nós nos acostumamos ao amor de Deus, quando nos acostumamos a Ele, nós consideramos Ele comum. E quando consideramos comum, a desonra entra, nós desvalorizamos. E quando nós desvalorizamos,
acabamos perdendo, e no final da linha, quando nós começamos a falar mal, inclusive de Deus, apesar de ter experimentado tanto o favor, o amor, o cuidado dele em nossas vidas. Esse ciclo ele é muito presente quando eu não renovo o entendimento, a experiência. Eu vou me acostumando, e quando vou me acostumando, eu vou perdendo o valor. E quando perde o valor, eu vou perdendo a experiência que esse amor de Deus pode trazer. E esse ciclo é tão presente em nossas vidas. Nós vimos isso nessa quarta-feira, quando estávamos ali com o pessoal. Quem não tem um sapato, quando ganha um, valoriza ele tremendamente. Porém, quem sempre teve um sapato, não sabe o valor dele nos seus pés. Quem sempre ouviu falar do amor de Deus e não renova sua gratidão por ele, logo considera comum. Quem sempre teve seu pai e sua mãe o apoiando e não renova a gratidão por suas vidas, logo vai desonrar aqueles que dedicaram as suas vidas por eles. O mesmo acontece no relacionamento conjugal, quando nós nos acostumamos ao nosso cônjuge e não renovamos diariamente o nosso amor, logo consideramos comum e não honramos mais o nosso cônjuge. Na vida da igreja pode acontecer o mesmo. Você é apacentado e cuidado, mas se não renova a sua gratidão, o seu amor semanalmente para com o seu apacentador, você logo o despreza e considera ele comum. Você tem as bênçãos de Deus na sua vida, mas quando isso se torna comum e natural, você começa a comer a semente que Ele lhe dá, e você despreza no coração e na prática. E a lista poderia ir longe no nosso dia a dia, se observarmos que temos sido abençoados abundantemente, que nós somos altamente favorecidos e profundamente amados por nosso Deus. Mas se nós não valorizamos isso, nós vamos considerar o favor de Deus comum, nós vamos considerar as bênçãos dele comum e vamos perdê-los. A história do nascimento do Senhor Jesus, segundo o Evangelho de Mateus, é bastante objetiva e focada na pessoa de José. O anjo do Senhor intervém na vida de José para ajudá-la a compreender o que acontecia com Maria e do porquê ela estava grávida. 2 vezes nesse texto nós encontramos a expressão, ela está grávida pelo Espírito Santo. Houve uma ação sobrenatural na vida de Maria e José precisava de uma revelação, ele precisava que Deus lhe abrisse os olhos para aquilo que estava acontecendo, porque ele estava considerando isso algo comum. E ele estava pensando consigo em deixar Maria. O anjo dá a orientação e fala com José e orienta ele dizendo, ela vai dar à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. E o nome que nós carregamos fala da nossa identidade e também fala do nosso destino. José deveria de assumir a postura de pai e assumir essa criança e dar o nome de Jesus, que significa Deus salva. E esta era o seu destino, salvar o seu povo dos pecados deles. O pecado, que é errar o alvo do propósito de Deus com as nossas vidas, faz separação do nosso relacionamento com Deus. E não há como um ser humano se relacionar com Deus sem antes resolver a questão do pecado. Viver uma vida que é fora do propósito de Deus. O nascimento do Senhor Jesus, ele vem com este propósito: resolver a questão do pecado. E como João Batista falou de Jesus, quando olhou para ele, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o pecado foi resolvido na cruz. E a nossa dívida para com Deus, ela foi paga. E o Senhor Jesus, ele aniquilou a força do pecado e restabeleceu o nosso relacionamento com Deus. Abriu uma porta para esse relacionamento. E hoje, quem quiser pode usufruir do perdão de Deus. Hoje, quem quiser pode viver
e andar na presença de Deus. Hoje, quem quiser pode usufruir a manifestação de Deus na vida dele, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, e em tudo ele pode experimentar, você pode experimentar o falar, o ministrar, o cuidado de Deus. Porém, para muitos, isso se tornou comum. Nós acostumamos com essa tremenda mensagem a tal ponto de considerarmos ela comum, a ponto de considerar ela normal, sem valor. É a história do Natal. Começamos a desprezar essa mensagem e a viver de forma independente. Achamos que a graça de Deus que nos alcançou, nos livrou para fazer a vontade que nós queremos. E seguimos a nossa vida sem viver esta comunhão, esse relacionamento com Deus. Compramos, vendemos, discutimos e fazemos afirmações. Seguimos nossos sentimentos como se a história do Natal não tivesse nenhuma influência sobre nós. E quando nos acostumamos a algo, começamos a desprezar, começamos a considerar comum na nossa vida, e devagarzinho nós vamos perdendo o que era tão especial, tão precioso. A história do nascimento aqui com José e o Senhor Jesus, nós encontramos aqui uma referência ao profeta. E o profeta diz assim: ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta, 700 anos antes. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Salvar o povo dos seus pecados tinha um propósito muito maior: a habitação de Deus no meio do seu povo. O Senhor Jesus, ele proveu a possibilidade da manifestação da presença de Deus entre nós, em nós e em nosso meio. Deus fazendo habitação no meio do seu povo. E o coração de Deus aqui nos é revelado, ele quer ser um Deus presente em nossas vidas. Ele resolveu o impedimento e hoje nos convida a andar na presença dele de uma forma renovada, de uma forma nova, ou como diz o texto em Romanos, em novidade de vida, sempre novo, sempre fresco. Esse ano eu celebrei 40 anos de batismo. Um ano antes do meu batismo, eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus debaixo de uma manifestação muito preciosa de Deus em minha vida, e Ele marcou a sua presença na minha vida. 7 anos mais tarde, me falaram do batismo no Espírito Santo. E como foi precioso poder me ajoelhar com o meu pastor e ele impor as mãos sobre a minha vida. E um novo tempo de comunhão com Deus iniciou quando eu conheci a pessoa do Espírito Santo. Nesses anos todos eu tive altos e baixos, fui tentado constantemente a considerar comum a presença de Deus, a me acostumar a ela. Fui tentado a ler a palavra de Deus como uma revista, fui tentado a considerar a celebração a Deus uma atividade da agenda, fui tentado a considerar o meu grupo familiar como uma agenda que talvez podia deixar de estar presente, que não faria diferença. Mas como eu posso considerar comum o que recebi da parte do meu Pai Celeste? Eu sou profundamente amado por meu Pai. Eu sou tremendamente e abundantemente abençoado por Ele. Sou tão favorecido pela vida dEle. Como eu posso considerar a presença dEle na minha vida, na vida dos meus irmãos, como comum, a manifestação dEle como algo costumeiro? Não posso considerar comum o que Deus santificou e separou para si. Não posso considerar comum o que Deus prometeu, não posso considerar meu irmão e minha irmã na fé como uma pessoa comum. Não posso considerar comum a presença de Deus entre nós quando ela nos faz vibrar com o som de uma orquestra e ver os irmãos felizes, sendo tocados pela presença de Deus. Como posso considerar comum quando um violão é tocado e nos arremete a lembranças? José, ele despertou.
José considerou a situação e o discernimento que ele tinha como uma pessoa comum. Ele considerou comum a gravidez de Maria, mas o anjo do Senhor o ajudou a olhar com os olhos de Deus sobre tudo o que estava acontecendo. Podemos avaliar as nossas vidas e o que acontece ao nosso redor como pessoas comuns, as fazem. A mente humana, ela tem a sua limitação e vê somente o que está diante dos olhos. Somos cegados para o agir de Deus e precisamos de uma revelação para interpretar corretamente o nosso viver. O Senhor Jesus, certa feita, ele olhou para os discípulos e disse assim: vocês dizem que daqui a 4 meses haverá colheita, mas eu lhes digo que a colheita já está pronta para ser colhida. Os noticiários nos dizem isso e aquilo. E daí, o que o Senhor nos diz e o que o Senhor nos fala é o que pesa. E José entendeu a revelação e não considerou comum o que acontecia com Maria, por causa da revelação que ele teve. Ele despertou do seu sono e recebeu a revelação, e isso marcou a sua vida e a de Maria, e a sua postura e atitude cooperou com tudo que Deus estava fazendo e nos abençoou até hoje. Despertar. Lemos lá em Efésios o texto que diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. E quero lhe desafiar hoje a despertar e acordar do sono de considerar comum o que Deus tem feito na sua vida e o que Ele está fazendo na vida dos seus irmãos. Acordar do sono e considerar as pessoas ao seu redor como pessoas que Deus as ama e olha por elas. Como foi precioso ali na quarta-feira, falando com aquelas pessoas que são desonradas, e dizer: Deus não olha para vocês assim. Vocês são amados pelo seu Pai, preciosos aos olhos dele. Vocês, aos olhos do seu Pai Celeste, são reis e sacerdotes. Vocês são revestidos de glória da parte do Senhor. Desperte para a realidade da presença de Deus, da manifestação dela em sua vida. Desperte para a interpretação daquilo que está acontecendo na sua vida. Desperte para a revelação como Deus a vê. Dormir aqui pode significar ser indiferente à própria salvação. Considerar por comum o que Deus fez na sua vida. Considerar por comum o que Deus tem feito na vida do seu grupo familiar, na sua igreja. Decida hoje a despertar do sono e ter outros olhos. Ter uma nova interpretação na sua caminhada. Desperte para o novo de Deus em sua vida. Deus colocou algo na sua criação que se chama, não sei se tem um nome técnico para isso, mas todos nós vivemos isso, a renovação da vida. Quando não há uma renovação, a morte, ela entra, ela decreta o fim. A vida acontece por meio de uma renovação constante dela mesma. Para Coríntios, Paulo escreve assim: nós não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o homem exterior se corrompa, o nosso corpo físico, contudo o nosso homem interior, o nosso espírito, ele se renova de dia em dia. E um pouquinho mais adiante em Efésios ele escreve assim: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Somos chamados a uma atitude constante e sempre presente de nos renovar no espírito do nosso entendimento, de receber novos olhos para aquilo que acontece hoje na nossa vida, para os desafios que estão aí diante de nós, com novos olhos, com olhos de revelação, renovados no espírito do nosso entendimento. Dia a dia eu preciso renovar o meu espírito na leitura da palavra de Deus, na oração. Dia a dia eu preciso renovar o meu entendimento do valor daqueles que o Senhor Jesus colocou ao meu lado, e dia a dia renovar no meu coração o amor para com eles, o carinho para com eles, numa declaração clara diante de Deus: eu amo a minha família, eu amo o meu cônjuge, eu amo os meus filhos, eu amo meus pais, eu amo aqueles que o Senhor colocou ao meu lado para trabalhar comigo. A Bíblia nos ensina
que a humildade, ela precede a honra. E reconhecer a bênção de Deus vai me levar a honrar o que eu recebi da parte dele. O que você reconhece, você ganha. O que você não reconhece, você perde. E foi o que aconteceu com José nessa história do Natal. José, ele foi renovado em seu entendimento pela revelação que ele recebeu da parte de Deus por intermédio de um anjo que apareceu a ele num sonho. E hoje quero lhe chamar a renovação que vem de Deus. Nós estamos nos preparando para um novo ano. E esse novo ano, entre muitos nomes que vai receber, um deles que o Espírito está dizendo vai ser um ano de renovação. Renovação dos casais, renovação dentro da família. Que começa à mesa, que começa na honra, que começa no reconhecer o que Deus está fazendo. Hoje eu quero lhe convidar a renovar a sua gratidão pelo perdão dos seus pecados. Seu pecado foi tirado. Você tem acesso livre ao seu Pai Celeste. Renove a sua gratidão hoje pela presença dEle manifesta na sua vida. Ele está aí falando o seu coração. Renove com gratidão pela manifestação do Espírito Santo em sua vida. Renove a sua gratidão por sua família, seus filhos, seu cônjuge, seus pais. Eles não estarão para sempre com você. Renove a sua gratidão pela sua igreja, pelo seu apacentador. A festa de Natal, ela pode ser algo muito comum, que nós festejamos e celebramos e fazemos música e contamos, nos divertimos. Mas ela pode ser um momento de renovo de Deus em sua vida e família. José, ao despertar do sono, ele cuidou da Maria. Ele honrou o que Deus falou com ele. E ele foi presente e cuidou e deu o nome que era para ser dado. Tem uma música que não é muito, ela é bem conhecida, mas não tem muito a ver com o Natal. Vou pedir para a Dani, ela vai colocar para nós. Não sei se ano passado, o Marcos Witt, ele que marcou uma geração, ele é mexicano. E ele marcou uma geração e ele está festejando 25 anos de ministério. E no ministério dele, uma das músicas que foi bastante usada e que nós cantamos bastante, é essa que ele vai cantar aqui para nós. E eu queria que você se entregasse nesse cântico. Ela vem com um ritmo um pouquinho diferente. E permita, enquanto isso, o Espírito Santo renovar na sua vida o seu amor para com Deus, para consigo mesmo, para com os da sua família, para com o seu próximo. Renove o seu chamado em Deus e aquilo que Ele tem separado e preparado na sua vida. As promessas de Deus, elas são fiéis e todas elas se cumprem. Bendito seja o nome dEle. Amém?
necesita más de ti. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Quero dar a oportunidade de você fechar os seus olhos e orar a Deus. Querido Pai, obrigado que em Cristo Jesus o Senhor nos trouxe para essa realidade de viver um renovo constante, de não ir vivendo a vida, mas de nos renovarmos diariamente diante do Senhor. Quero lhe agradecer, ó Deus, que o Senhor nos chamou para andar em novidade de vida. Obrigado pelo Teu Espírito que opera em nós e se move para que a gente viva esse renovo constante. Muito obrigado, Senhor. E hoje, Pai, eu peço que o Espírito Santo se mova em nossas vidas nesses dias que estaremos celebrando, estaremos nos preparando como família, estando juntos com os nossos familiares, talvez outros viajando. Eu oro, ó Pai, que o Senhor esteja se revelando e renovando o seu amor sobre nós, e renovando o nosso amor um para com o outro. Oro, ó Pai, que o Senhor nos faça lembrar do chamado do Senhor em nossas vidas, e o Senhor nos renove nesse chamado que o Senhor nos chamou pelo nome. Mesmo antes da fundação do mundo, o Senhor nos chamou pelo nome. E Senhor, que esse chamado ele fique com um frescor novo, com entendimento novo. Pai, eu peço hoje que o renovo do nosso amor para com a igreja, que o Senhor nos tem confiado e que nós podemos juntos, lado a lado, e servir ao Senhor como um povo, como uma noiva que se prepara para o seu noivo. Senhor, que nós possamos caminhar e nos amar em renovo um ao outro. Renova o nosso amor, ó Deus, dentro das nossas casas. À medida que nós nos olhamos nos olhos, à medida que nós sentamos na mesa e curvamos as nossas frontes para orar ao Senhor, eu oro, ó Pai, que um renovo, a satisfação, a alegria do alto encha o nosso coração e nós possamos viver e usufruir a novidade que o Senhor tem para nós. Bendito seja o Senhor pelo ano que se aproxima, e declaramos que vai ser um ano de renovação dentro de casa, dentro do nosso coração, no andar com o Senhor, um renovo constante, uma alegria, uma vida nova em todos os momentos da nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor, que nós podemos chamar a existência como o Ademar estava falando, profetiza, profetiza, profetiza. 2016 será um ano de renovo, um ano de alegria profunda, por causa do mover do Teu Espírito em nossas vidas. Recebe esse toque da unção, da renovação na sua vida. Olha, Ele está aí, tocando a sua vida agora. Há um derramar sobre a sua vida, há um derramar de óleo fresco que vem do altar de Deus, do trono de Deus na sua vida. Recebe esse renovo. Bendito, ó Pai, seja o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que o Senhor é um Deus presente, que se renova em todos os momentos em nossa vida. Obrigado, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Assim eu abençoo o Teu povo, Deus. E me alegro no Senhor, pelo que o Senhor está preparando e que o Senhor está aprontando para abençoar o Seu povo. Bendito e exaltado seja o Seu nome. Amém, igreja? Amém. Abençoe pelo menos 3 pessoas e diga: olha o renovo de Deus na sua vida. Abençoe e se alegre com cada um.